Estamos muito agradecidos ao Senhor por esse momento. Queremos também saudar todos os nossos internautas com a doce paz do Senhor Jesus e também agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade franqueada na noite desse dia em poder, mais uma vez, estar falando com esta amada igreja e também com todo esse laço de irmãos que estão conosco pela internet, que nesse instante, com certeza, estão conosco, e nesse momento da ministração da palavra do Senhor, eu posso lhe precisar que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Nosso pastor vem trabalhando uma série, Deus fala, Deus tem falado, e Deus vai continuar falando aos nossos corações. Quantos querem ouvir Deus falar mais uma vez? Oh, aleluia! Glória a Deus! Irmãos, o que nós precisamos, o que a humanidade precisa, não tem a sua importância um salário dobrado, triplicado, enfim, a ganhar algumas coisas aqui nesta vida, tem uma importância. Mas, irmãos, o que o homem precisa é ouvir a voz de Deus. O que nós precisamos é estar em sintonia com o Espírito Santo. O que o homem e a mulher precisa é estar falando com Deus, é se alimentando da palavra de Deus, é estar em contato com este Deus, porque se você perder o link com este Deus, você vai ficar à deriva neste mar. Você vai passar a entrar num deserto sem um norte, sem uma bússola em alto mar. Você vai à deriva, mas quando você está em sintonia com Deus, quando Jesus está no seu barco, tem até um corinho que diz assim, quando Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Amém? Pode levantar a tempestade, pode levantar os vendavais, mas se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Muito bem, irmãos. Não tem um reloginho ali ainda, mas eu creio que ele vai chegar. Abra comigo a sua Bíblia, no livro em que escreveu o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, e o versículo de número 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós, nos últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Oh, aleluia! Irmãos, só na leitura desta palavra, nós podemos entender perfeitamente que a palavra de Deus, ela é poderosa. Se existe algo que tem um poder, se existe algo que expressa um poderio neste mundo, neste universo, é a palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, e versículo de número 1 a 3, nos diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aleluia. Quando Deus quis fazer, quando Deus quis construir os mundos, quando quis Deus que aparecesse a luz, Ele simplesmente disse, haja luz, e houve luz. Quando o homem precisa de energia, ele precisa da luz, ele precisa construir uma hidroelétrica, isso demanda tempo, demanda anos, é todo um processo, é todo um projeto,
é todo um trabalho de estancar aquele grande volume de água, é todo um processo de cabeamento, de turbinas, e aí demanda tempos e anos. Mas, irmãos, nós estamos falando de um Deus que, quando Ele precisou da luz, Ele não precisa construir uma hidrelétrica, Ele não precisa estancar a água, Ele não precisa desses elementos, simplesmente Ele disse: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus, ela é poderosa. O que eu preciso, o que você precisa, o que a igreja do Senhor precisa, é da palavra de Deus. Esta palavra sustenta os mundos. Esta palavra dá o equilíbrio a este mundo. Esta palavra, ela é poderosa, porque Deus disse: haja luz, e houve luz. Se nós continuarmos lendo esses versículos, nós vamos ver Deus dizendo assim: haja um luminar maior para governar o dia, e um menor para governar a noite. Simplesmente apareceu uma estrela no firmamento, que tem 1.300.000 vezes maior que a terra. E ela está lá. Ela não precisa ser cabeada para receber energia, porque ela é autossustentável. E a energia está lá, há milhões de anos, sustentando todo o universo. Sabe por quê? Porque Deus disse: haja luz, e houve luz. E nós estamos nesta noite, irmãos, diante deste Deus, que Ele tem uma palavra poderosa para o teu coração. Ele tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. Se Deus disser hoje, haja, vai acontecer. Não tem Lucifer, não tem capeta, não existe nada neste mundo que pode impedir a palavra do nosso grande Deus. Se Deus disse que vai acontecer, e se Deus disse haja, tudo apareceu neste mundo, porque as palavras de Deus são palavras poderosas. Então, no livro de Gênesis, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa criação foi através da sua palavra. Deus não precisa de um elemento para criar um outro elemento. Deus fez existir esse universo do nada, somente com a sua palavra. Quem sabe você chegou aqui nesta noite dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra. Aleluia! Eu preciso de uma palavra. O mundo está à procura de uma palavra. Há muitas pessoas procurando uma palavra. Há muitas pessoas procurando vozes. Há muitas pessoas querendo ouvir alguma coisa. Mas eu posso lhe precisar. Deus tem falado e está falando neste lugar. E Ele está bradando. E hoje Ele fala mais uma vez: eu vou trazer à existência daquilo que não existe. Eu vou trazer à existência daquilo que não existe. Se o sol não existia e Deus disse: haja luz, e houve luz, e a luz apareceu. Deus não precisa de nada. E que eu preciso, o que você precisa, é da palavra de Deus. Escritores hebreus dizem que Deus tem falado desde antigamente. Desde os primórdios tempos, Deus tem falado e Ele continua falando. No livro de Gênesis, no capítulo 3 e versículo 8, até o versículo 10, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: aonde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. Irmãos, uma das coisas mais belas que
nós conseguimos ler na Bíblia Sagrada, e que o Espírito Santo quis que isso ficasse registrado, foi que depois que Deus criou e plantou este jardim e deu o nome de Éden, é que todos os dias, isso não era todas as semanas, isso não era todos os meses, isso não era todos os anos, era todos os dias, na viração do dia, Deus se apresentava no jardim. Deus é interessado em falar com o homem. Deus está muito interessado em falar com você. Aleluia. Deus está muito interessado a falar com você nesta noite. Deus deixava tudo, não porque Deus não tinha o que fazer. Jesus deixou registrado que o Pai dele trabalha todos os dias. Mas na viração do dia, Deus dizia: eu tenho um compromisso com o homem que criei lá na terra. Eu vou passear pelo jardim e depois vou falar com o homem que criei. Eu creio que a chegada do Deus Todo-Poderoso no jardim era muito impactante. Adão sentia aquela presença majestosa. Eva sentia algo tremendo. A presença de Deus no jardim era algo maravilhoso. Eu não sei o que os dois conversavam, mas todos os dias à tarde havia uma comunicação entre Deus e aquele casal. Um relacionamento, um diálogo de todos os dias. Nós precisamos manter esse diálogo com Deus todos os dias. Deus quer falar conosco. Deus quer falar no seu coração. Deus quer falar. E um dia Deus chegou no jardim e não encontrou Adão no mesmo lugar. Adão estava escondido, mas mesmo Adão tendo pecado, Deus manteve a sua posição. Eu vou visitar Adão. E quando ele chega no jardim, ele disse: Adão, aonde você está? Você se escondeu hoje, Adão. Eu estou aqui, o meu ponto está marcado. É você que se escondeu. Irmãos, Deus está sempre procurando o homem. Deus está sempre falando com o homem. É o homem que se escondeu de Deus. É o homem que foge de Deus. Mas você entrou aqui nesta noite e Deus quer falar com você. Aonde você está? Aonde você tem andado? Aonde que você foi? Vamos falar cara a cara. Deus quer falar com você. Deus tem falado antigamente e continua falando nos nossos dias. Você não precisa fugir de Deus. Aleluia. Você não precisa correr de Deus. Você não precisa ir longe. Sabe por quê? Porque Deus sabe aonde você está. E Ele está dizendo: aonde você está? Por que você foge? Por que você se oculta? Deus tem falado e continua falando. E Adão disse: Senhor, eu pequei. Eu falhei. E por isso me escondi. Porque agora eu vi que estou nu. Deus matou um animal e fez uma veste para Adão e para Eva. Existe todo um carinho especial de Deus para com o homem. Deus fala e Deus cuida. Aleluia. Deus fala e Deus cuida. Você não vai ficar despido. Você não vai permanecer humilhado. Você não vai sair sem roupa, porque Deus está cuidando de você. O que você precisa é ouvir a voz de Deus. Aleluia. Uma certa feita eu estava ali perto de Ilha Solteira. Eu estava ali só. Eu disse: eu vou me afastar deste grupo que eu estava entre família. Eu disse: vou ouvir a voz dessas cachoeiras aqui de Ilha Solteira. Aquele grande volume de água era muito grande.
eu me afastei do grupo e estava caminhando e eu estava só. E de repente eu ouvi uma voz que falou no meu coração, dizendo: Marcos, eu estou te separando para uma grande obra. Eu olhei para a direita e para a esquerda, e eu entendi que Deus estava falando no meu coração. Olha, querida igreja, Deus está falando. Deus tem falado. O que nós precisamos é estar em sintonia com o Espírito Santo e entender que Deus está tratando de uma forma particular, individual com cada um de nós. Nós não podemos desprezar a voz de Deus, nós não podemos desprezar o chamamento do Espírito Santo. No livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 2 a 6, Deus, Ele vai falar com um homem, Ele vai chamar a atenção de um homem, e esse homem estava no deserto, quem solitário, sozinho, quem sabe pensando que tudo estava destruído, tudo estava acabado. Às vezes nós pensamos que chegamos no final da linha. Às vezes nós pensamos que tudo se acabou. Às vezes nós pensamos que não existe mais solução. Às vezes nós pensamos o que nos resta é o deserto. Às vezes nós pensamos que Deus não nos fala mais conosco. Às vezes pensamos que estamos tão longe de Deus. Mas fique certo, Deus está perto de você. Deus está perto de cada um de nós. Deus quer chamar a sua atenção e dizer: eu estou aqui e quero falar com você. Há pessoas que estão fugindo, há pessoas que estão pegando o pé na estrada e indo muito longe, achando que lhe resta agora é o caos, é o fracasso, é a falência, quando Deus está se aproximando e querendo falar aos nossos corações. Moisés achou que tudo estava perdido. Mas no capítulo 3 do livro de Êxodo, e versículo de número 2 a 6, está registrado na palavra do Senhor: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá para ver, bradou Deus. E ele do meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés estava no deserto, mas de repente ele olha, ele vê um barulho, ele vê um fogo que estava incandescendo em uma sarça. Ele disse: o que é isto? Algo impressionante, é algo sobrenatural. Deus trabalha na esfera sobrenatural. Deus está te chamando a atenção na área sobrenatural. E quando você ver algo sobrenatural, meu irmão, olha, se vire, se achegue, porque Deus vai falar. E o anjo do Senhor incendiou aquela sarça, e Deus bradou lá da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele disse: não te chegues para cá, porque o lugar que tu estás é terra santa. Naquele momento em diante, Moisés começou a ouvir a voz de Deus. Aquela história dos seus 40 anos no deserto, dos seus 40 anos no Egito ficou para trás.
Deus zerou 80 anos da vida de Moisés e começa um processo novo na vida dele. Meu irmão, o teu passado Deus vai zerar. Oh, aleluia! O teu passado Deus vai zerar e tudo começa a partir de hoje. Um novo tempo, uma nova história, porque você vai ver Deus bradar no seu coração. O diabo não terá triunfo na sua vida. O deserto ficará para trás. E tudo começa de uma forma nova. E ele disse: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Deus trata com você aqui nesta noite. E Ele trata de forma muito séria. É impressionante, irmãos, como uma palavra mudou a vida de Moisés. Deus se identificou um Deus de história. Deus se identificou como um Deus que tem história. Deus se apresentou a Moisés dizendo: eu sou Deus dos teus pais. Eu sou Deus de Abraão. Eu sou Deus de Isaque. E eu sou Deus de Jacó. Eu conheço a história dos seus pais. Sou eu mesmo. Aquele que você ouviu falar de mim. É eu que estou aqui. Nessa noite Deus não quer deixar dúvida no seu coração. Deus não quer deixar dúvida ao seu coração. Quando Deus se apresenta, Ele se apresenta para definição. E Ele quer definir: eu sou Deus de Abraão. Eu sou Deus de Isaque. E eu sou Deus de Jacó. E quero falar com você, Moisés, cara a cara. Moisés ouviu a voz de Deus. A Bíblia nos fala de um outro homem que ouviu a voz de Deus. Num momento muito desfavorável. Ele estava acuado. Ele estava temendo. Ele estava com muito medo. Ele tinha vencido 450 profetas de Baal. Mas ele colocou o pé na estrada e disse: eu pensei que Jezabel seria destruída. Eu pensei que as coisas não iam terminar assim. Eu pensei que as coisas iam tomar outros rumos. Eu pensei que depois da morte desses profetas, o nome do Senhor ia triunfar. Mas não foi isso que aconteceu. Jezabel continua no trono. Meu irmão, uma coisa nós precisamos entender: que Deus é soberano. Deus é quem dita as regras. É Ele que fala, é Ele que executa. No tempo dEle, na hora certa, tudo vai acontecer. Nós precisamos esperar o momento de Deus. Nós precisamos entender que quando Deus entra em cena, não sobra nada. Aleluia! Nós precisamos entender que nosso Deus governa o mundo, governa o universo. Jezabel vai até certo ponto, mas a partir daquele momento, ela não vive mais. Mas ele disse: não estou satisfeito. Vou para o deserto. Vou para o monte. E vou me esconder em uma caverna. E vou pensar a respeito da minha vida, o que vai ser feito. Mas enquanto ele pensava assim, Deus vai falar. Aleluia! Olha, irmãos, este Deus, ele é uma busca incansável para o homem. Ele estava em uma gruta, em uma caverna, e Deus aparece a Elias no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículo 11. E ele lhe disse: sai para fora, ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como um vento, como também um forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto,
também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Aleluia! Eu disse aos irmãos que Deus disse a Adão: aonde estás? Agora Deus está dizendo a Elias: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar, Elias. Aqui não é o teu lugar. Deixa de se esconder. Você é profeta de Deus. Eu te ungi para uma grande obra. Eu não te chamei para você viver escondido em gruta. Eu não te chamei para você se esconder em cavernas. Eu te chamei para você ser profeta na minha terra. Eu te chamei para você realizar uma grande obra. Meu irmão, meu querido amigo, Deus te chamou para uma grande e poderosa obra. Saia da caverna. O que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo nesta gruta? Por que você abaixou a guarda? Levanta, Elias. Acorda, Elias. Eu tenho uma grande obra para você fazer. Volta pelo teu caminho e você vai ungir algumas pessoas que eu preciso para dar sequência na minha obra. Agora, irmãos, existem algumas formas que Deus fala. Eu comecei a pensar na tarde desse dia a simplicidade como Deus fala. Às vezes nós queremos ouvir um barulho, às vezes nós queremos ouvir algo na nossa imaginação, e achando que com esta imaginação que nós construímos, é por ali que Deus vai falar. E hoje eu fiquei assim impactado pela simplicidade como Deus tratou com Jeremias. Porque Deus fala, irmãos, de muitas maneiras. Deus tem os seus métodos para tratar com o seu povo. Ele é soberano. E você não pode perder a oportunidade. Você não pode deixar passar. Você precisa estar atento à voz de Deus. Você precisa estar bem acordado quando Deus está falando, quando Ele está ministrando, e quando Ele decide em falar com você, e às vezes Ele usa algo simples. Jeremias, no capítulo 18, e versículo de 1 a 6, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo uma obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que me pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Hoje é noite de reconstrução. Hoje é noite de reconstrução. Deus disse a Jeremias: eu quero que você desce à casa do oleiro, e você vai ver alguma coisa, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Oh, aleluia! Oh, glória ao Senhor! O que eu vou ver na casa do oleiro? O que eu vou ver num lugar tão simples e tão modesto? Um homem construindo um vaso
Quem sabe Jeremias chegou ali e começou a observar o oleiro pegando aquele pedaço de argila, aquele pedaço de barro, e começou a amassar, amassar, amassar. E de repente aquela liga se formou. E agora ele começa a colocar naquela roda. E começa a moldar aquele vaso. E aquele vaso vai tomando uma forma. E Elias está observando. E quem sabe Elias dizia assim: mas o que eu estou aprendendo aqui? O que eu conheço essas coisas. É algo que eu já vi. Mas irmãos, se é algo que você viu, não tem problema. Mas quando Deus fala, Deus tem algo importante para lhe dizer. Você não pode entender de outra forma, porque na simplicidade de Deus, Deus disse algo profundo para Jeremias, que estava intrigado com Israel, e ele começa a ouvir aquele vaso sendo moldado, e de repente, num piscar de olho, o vaso quebrou. E Jeremias agora começa a observar que o oleiro pega aquele vaso quebrado e começa a reconstruir ele novamente. E eu penso que o vaso ficou mais bonito. Aleluia. Oh, aleluia. O vaso ficou mais lindo, porque agora o vaso tinha a experiência anterior, e agora o vaso pega uma outra forma. E Deus disse a Jeremias: assim como o barro é na mão do oleiro, assim como essa construção, assim como o vaso quebrou, assim como foi reconstruído, assim é Israel nas minhas mãos. Eu sou o oleiro e você é o barro. Você pode ter chegado quebrado aqui. Você pode ter chegado quebrado. As coisas podem ter se quebrado ao longo do caminho. As coisas podem ter tomado outro rumo. E quem sabe você disse: agora sim, eu não sei o que vai fazer. Quebrou o vaso. Aquele vaso que eu tinha, tudo aquilo que eu tinha, a minha moral, a minha reputação, tudo que eu construí quebrou. Meu irmão, você é um barro nas mãos do oleiro. Deus te reconstrói hoje pela sua palavra. E se Deus lhe deu uma palavra, tudo vai acontecer. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para mudar. Deus muda tudo. Eu tenho mais poucos minutos. Eu quero avançar aqui para ganharmos tempo. Há momentos, irmãos, em nossa vida tão crucial que nós precisamos, às vezes nós pegamos os meios de comunicação, às vezes nós olhamos para os horizontes, às vezes nos preocupamos tanto, mas eu penso que para Agar, ela teve um dia na sua vida que foi muito crucial. Às vezes nós dizemos assim: eu sei a sua dor. Mas nós não sabemos esta dor porque nós nunca passamos por aquilo. Eu sei o que você está passando, mas você não sabe realmente, na essência, o que a pessoa está passando. Porque você nunca viveu aquele momento. Eu, quando ia nos velórios e via as pessoas despedindo as suas mães, eu olhava e pensava na minha mãe. Meu Deus, disse: quando minha mãe partir, eu não sei como eu vou fazer. Eu não sei o tamanho desta dor. Mas um dia chegou a minha vez de despedir da minha mãe. Aí eu pude sentir o peso da separação de uma mãe. Não é coisa simples, não é coisa fácil. Parece que o mundo se acaba. Parece que você fica sem ar. Parece que não tem mais motivo de você viver. É algo difícil. Eu voltei para casa, parecia que o sol não brilhava. Parecia que a noite não tinha estrelas. Algo tremendo que não dá para explicar. Mas, irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração
E Ele tem o bálsamo, Ele sabe cicatrizar. Ele sabe fechar a ferida, aleluia. Ele sabe como costurar e não deixar ponto, aleluia. Ele sabe aonde que é a dor, Ele sabe aonde dói. Ele sabe aonde entrou aquela pedra no seu sapato. Ele sabe aonde tem aquele espinho, Ele sabe aonde dói. Agar foi despedida pela sua patroa. E simplesmente a sua patroa lhe deu uma botija de água. E disse: olha, mulher, pé na estrada. O que te lhe resta é esse deserto. Aqui eu não te quero mais. Agar não arrumou um outro emprego. Agar não deu uma outra porta. Mas lhe mostrou o caminho da estrada. E disse: pode seguir. Agar abraça o seu filho e pé na estrada. Mas de repente, o deserto vai ficando abrasador. A botija d'água começa a secar. E de repente, Agar percebe que a água acabou. E o menino pede água e a água não tem. Ela disse: vou me afastar um tiro de arco, porque não quero presenciar a morte deste menino. Eu não quero ver, eu vou me ausentar, porque ele morre e depois eu morro. Fim de carreira, fim de um sonho e fim de uma história. Mas, irmãos, Deus enxerga tudo. Tudo Deus vê, tudo Deus presencia, tudo Deus gerencia. Estas vozes negativas que você ouviu e que tem te causado tanta dor, Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem a solução. Aquele projeto que está arquivado e que você acha que isto não vai ter fim, Deus quer tratar com você aqui nessa noite de uma forma poderosa. Ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra, aleluia. Ele tem uma palavra para a sua vida, para a sua família. Agar sem saída. Mas no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 11, diz: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse-lhe... é outro versículo, desculpa, irmãos. Gênesis, capítulo 21, versículo 17 e versículo 19. 21, 17 e 19. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre d'água, e deu de beber ao moço. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Irmãos, é tremendo! É algo poderoso! O anjo do Senhor bradou lá de cima e disse: o que tens, Agar? O que foi que aconteceu? Qual que é o teu problema, mulher? Levanta-te! Pega o menino, levanta os teus olhos. Ela olhou e disse: mas o que? Veja ali um poço de água. Pode beber, você e o menino, e enche o odre de água. Irmãos, ela estava ali e não via água. Ela estava ali e não via o poço. Mas quando Deus fala, você vê o poço aberto. Quando Deus fala,
você enxerga algo que você não estava enxergando. Quando Deus fala, você vê um novo horizonte. Quando Deus fala, as coisas começam a mudar. Aleluia! E Ele disse: olha, levanta-te, dê água para esse menino. Sabe por quê? Porque eu vou fazer deste menino uma grande nação. A isso que está se perdendo no tempo, Deus vai fazer algo grande, algo poderoso. Aleluia! Deus tem feito algo grande na minha vida, e Deus vai fazer na tua também. Deus tem mudado a minha história, e Deus vai mudar a sua história também. Deus é poderoso, e Ele não tem filhos prediletos. Eu disse a um irmão esses dias atrás, que eu já estou há 6 anos vivendo sob uma palavra profética. Fazem 6 anos que eu estou vivendo sobre uma palavra profética. Aleluia! 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 Deus me disse uma palavra e eu recebi esta palavra. E Deus tem me sustentado, porque uma palavra de Deus veio para o meu coração. E Deus mudou a minha história. E eu penso que Deus quer mudar a sua história aqui hoje. Eu penso que Deus quer mudar a sua história aqui hoje. Ele é poderoso para realizar esta obra. O menino não vai morrer. E você não vai morrer. A água vai brotar no deserto. E te farei uma grande nação. E te farei de uma grande nação. Aleluia, glória ao Senhor. Deus nunca entra para perder, meu irmão. Deus nunca entra para perder. Ele é poderoso para fazer, e fazer muito mais daquilo que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos. Agora, irmãos, eu ia falar de muitas formas de Deus falar, mas eu vou para o último. Senão eu vou demorar muito, pastor. Deus fala através dos sonhos. Deus fala através dos sonhos. Deus fala através do sonho. E como Deus tem falado, irmãos. E como Deus tem falado. Há sonhos que acontecem em nossa vida, que são meramente sonhos. Às vezes comemos um pouco a mais e sonhamos. Jeremias diz que há sonhos que é considerado como palha, mas há sonhos que Deus manda é o trigo. Precisamos diferenciar sonho de sonhos. O de barriga cheia é palha, mas as visões de Deus são para mudar a história. Aleluia! Quantos querem o trigo aqui? Aleluia! Deus tem a farinha, Ele tem o trigo. Ele tem o trigo para nós. Nós não podemos viver meramente de sonhos de barriga cheia, mas eu posso lhe dizer uma coisa: Deus fala através dos sonhos. Aleluia! Deus tem falado. E Ele continua a falar. Eu estava ouvindo a ministração do pastor durante essas semanas. Já há várias ministrações a respeito que Deus tem falado. Isso tem me impactado muito, irmãos, porque todas as coisas são sustentadas pela palavra do Senhor. E Deus fala através dos sonhos. Deus fala através de um olhar. De um olhar. Se nós pudéssemos conversar com Pedro agora e perguntasse a ele: Pedro, como foi aquele olhar quando você estava sentado lá no meio daquela fogueira, e que você olhou para a porta do Sinédrio e que você viu Jesus já com as mãos amarradas, já, quem sabe, um tanto desfigurado, mas Jesus, Ele saiu na porta para te ver.
E quando Jesus olhou para você, e você olhou para Jesus, que olhar foi este? Que quando você olhou, você foi chorar amargamente. Jesus não precisou dizer uma palavra, somente um olhar. Deus fala através de um olhar. Aleluia. Deus está olhando para nós, irmãos, e falando alto aos nossos corações. Foi somente um olhar, e foi o suficiente para Pedro sentir uma transmissão de uma palavra poderosíssima. O olhar de Jesus. O galo pode cantar e dizer algo para você. É impressionante que até as aves Deus usa para falar. Pedro, ele ouviu o galo cantando e disse: Deus falou. Deus falou. Eu neguei o mestre. Mas, irmãos, Deus falou com um jovem, e com isso eu quero encerrar esta ministração aqui nesta noite. Deus falou com José, no capítulo 37, versículo 23 e 24. Esse versículo nos trata de algo que aconteceu na vida de José, porque ele teve um sonho. No capítulo 37, e o versículo 5 nos diz assim: E sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouvi e peço-vos que este sonho que tenho sonhado, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Foi um sonho que José teve. Ele chamou os seus irmãos, ele chamou o seu pai, a sua mãe, e disse: Olha, eu acordei esta manhã com este sonho, e eu estou impactado com este sonho. Esta visão que eu tive esta noite foi impressionante, eu estou incomodado com isso. Eu preciso contar aquilo que Deus me mostrou. E os irmãos dele ouviram o sonho e sentiram que era algo tremendo. Irmãos, quando Deus fala é algo tremendo. Os irmãos deles ficaram impactados com aquele sonho. Só que aquele sonho tirou a tranquilidade dos seus irmãos. E além do mais, no capítulo 37, versículo 23, nos deixa registrado que José, ele tinha uma túnica de várias cores, e esta túnica também incomodava os seus irmãos. Um sonho e uma túnica de várias cores foi o suficiente para que os seus irmãos se levantassem contra ele de uma forma muito forte. Mas esse sonho que José teve foi um sonho de liderança, um sonho de crescimento, um sonho de projeção, um sonho de futuro, um sonho de mudanças, porque o nosso Deus, quando dá algo, Ele dá algo para crescer, Ele dá algo para mudar, Ele dá algo que vai fazer mudança na nossa vida. E José era ainda jovem, ele teve este sonho. Deus tem dado sonhos e projetos para nós. Deus tem dado algo poderosíssimo. Eu conversei com uma irmã esses dias atrás. Ela disse: Pastor Marcos, Deus tem me dado sonhos e projetos que têm se realizado na minha vida de uma forma tremenda e poderosa. José começou a abraçar este sonho, e agora, com essa túnica de várias cores, e ele andava de um lado para outro com aquela túnica, e os irmãos disseram: lá é um sonhador, olha a túnica dele, é um homem, é um moço diferente. Mas, irmãos, entre a visão e a confirmação da visão, entre o sonho e a confirmação do sonho, tem um vale.
Vou dizer de novo. Entre o sonho e a confirmação deste sonho, entre a visão e entre a confirmação desta visão, tem um vale. Tem um vale. Tem um vale. Nós precisamos estar preparados para a confirmação do sonho. Nós precisamos estar preparados para a concretização deste sonho. E você não pode perder. Aleluia! Você não pode vacilar exatamente neste momento em que você recebe uma palavra, em que você recebe um sonho, em que você recebe uma visão. Um vale se abre. Você vai entrar na oficina de Deus. Você vai entrar agora na preparação de Deus para a concretização deste sonho. Oh, aleluia! Nós precisamos estar preparados para a concretização desta visão e deste sonho. A Bíblia nos fala que, depois do sonho, uma cratera se abriu na frente de José. Ele vai levar pão, leite, alimento para os seus irmãos. E de repente, acontece algo tremendo na vida de José, que ele não esperava. Se ele soubesse, ele não ia com a túnica de várias cores levar comida para os seus irmãos. Ele estava com a túnica. E quando ele chegou ali no campo, os irmãos disseram: lá vem um sonhador mor. Mas observaram de longe porque a túnica brilhava. E a Bíblia nos informa que a primeira coisa que os seus irmãos fizeram foi arrancar-lhe a túnica. Aí vai entrar a preparação de Deus na vida do homem. Aí se entra o momento de você se preparar para a concretização do sonho. E José vai entrar nesta oficina de Deus. Ele entra no vale. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender perfeitamente, que quando Deus fala, nem sempre a coisa acontece de imediato. Existe toda uma preparação de Deus. Nós precisamos estar preparados para que Deus vai entregar em nossas mãos. Há todo um preparo. Deus precisa de você, mas é necessário que você se prepare para o grande projeto que Deus tem para com a sua vida. E é geralmente no vale que há o preparo. É geralmente no vale que as coisas se fecham. Porque no vale é um lugar que se expõe medo. É no vale que os nossos pontos cegos são eliminados. É no vale que vai se limpar tudo aquilo que não se parece com Jesus. Aleluia. É no vale que você perde a túnica. É no vale que você não enxerga nada nesta vida. É no vale que tudo desaparece. Mas pode ter certeza de uma coisa, que Deus está te preparando para um projeto, para uma obra poderosíssima aqui nesta terra. Uma coisa que você precisa saber é que você ainda não está preparado ainda. Você precisa ser honesto com você mesmo. Você não está preparado ainda para o grande projeto de Deus. Deus está te preparando, meu irmão. Deus está te lapidando e Deus te coloca neste vale para o grande preparar de Deus para a sua vida. José não estava entendendo nada. De repente ele cai num buraco. De repente ele está sem túnica. De repente ele é jogado como escravo. De repente tudo desaparece. Parece que tudo está contra ele. Tudo concorre contra ele. Mas, irmãos, Deus estava lapidando José para um projeto maravilhoso no Egito. E às vezes, irmãos, a dor
são tão agudas, tão fortes, que as punhaladas vêm de alguém que a gente nunca imaginava. Nunca imaginava. Porque se é o teu inimigo que lhe dá uma punhalada, é o teu inimigo. Imagine só, oh, aleluia, José chegando com os pães, com o leite, com o queijo. Os irmãos pegaram o queijo, pegaram o leite e disseram: nós queremos a tua túnica. Nós queremos a tua túnica. É onde dói. É quando alguém tão próximo nos machuca. A dor é muito forte. Se você está sentindo esta dor, eu quero que você coopere com o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Não murmure. Coopere com o Espírito Santo. Não murmure. Não perca a tua bênção. Não perca o projeto que Deus tem para com a sua vida. Se lhe arrancaram a túnica, deixa eu levar a túnica. Mas, pastor Marcos, me jogaram num buraco que eu não vejo uma saída. Deus vai tirar você do buraco hoje. Aleluia. Oh, Espírito Santo. A dor dói mais quando vem da família de alguém tão perto que nós amamos. Como é duro suportar. Mas eu preciso dizer, o vale é o lugar onde Deus remove tudo aquilo que não parece com Jesus Cristo. Aquilo que não parece com Jesus Cristo, lá no vale vai sair. Lá no vale vai ser arrancado. Lá no vale vai ser extirpado. Lá no vale vai ser sangrado. Dói, mas vai sair. Lá no vale você vai conhecer aquilo que você não conhecia. Lá no vale você vai conhecer algo que você nunca viu. Lá no vale você vai ser lapidado. Lá no vale os pontos cegos finalmente serão tirados da sua vida. Lá no vale você vai conhecer algo a depender totalmente de Deus. Você vai dizer: Deus, como é que eu saio deste vale? Como é que eu saio deste buraco? Fique certo de uma coisa: no momento certo você vai sair. No momento certo você vai sair do vale. Aleluia, glória ao Senhor. Oh Deus, trabalha com o teu povo. Trabalha, Senhor, com a tua igreja. Deus vai passando a lixa grossa. Mas pastor, vai sangrar. Pode sangrar, Espírito Santo, porque vai chegar uma lixa mais fina. Vai chegar uma lixa mais fina. Você precisa saber que você não está preparado para ser governador ainda. Você precisa saber que você não está preparado ainda. E vou lhe dizer algo a mais, meu irmão. Pare de ficar queixando. Pare de ficar murmurando que você não tem oportunidade. Pare de dizer que ninguém te vê e ninguém te enxerga. Fica no vale até Deus te chamar. É momento de você ficar no vale, esperando Deus te tirar. Fique certo de uma coisa: lá você vai perder a túnica, lá você perde tudo, mas você não vai perder de um lugar de olhar para cima e ver o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Olha para cima, meu irmão, que você vai ver as estrelas, você vai ver o sol, você vai ver a lua, e você vai ver Deus falar com você no íntimo do teu coração. Há pessoas, irmãos, que vai passando num processo, mas quando chega aqui, ele tira um zero e volta para cá de novo.
Você era para estar muito longe, mas você voltou algumas vezes. Porque no vale, você não deixou o Espírito Santo tirar tudo aquilo que não parece com Jesus. Você precisa falar que nem Ele. Você precisa saber sofrer como Ele sofreu. Entenda que é um processo que você está passando. E Deus trata com você aqui nesta noite. Aqueles que passam pelo vale requer grandes preparações. Seja honesto com você mesmo. Você não está preparado. Talvez não era a mensagem que você queria ouvir, mas é a mensagem que você precisa ouvir. Você precisa desta palavra, meu irmão e minha irmã, porque Deus tem preparado algo maravilhoso para a sua vida, e você não pode mais voltar no final da fila. Oh, aleluia! Glória ao Senhor para sempre. Você vai ser promovido aqui nesta noite. Vão lhe chamar o teu nome e o Espírito Santo vai dizer: Maria, você acabou de tirar 10. Você vai tirar 10 hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Processo de lapidação, Potifar. Penitenciária. Da penitenciária, agora José precisa tirar um outro 10. Ele é chamado para falar com o faraó. E José vai se barbear. Trocaram as suas vestes. E de repente, faraó vai lhe contar o sonho. E José vai ouvir essas palavras: eu sei que você dá a interpretação do sonho. José vai tirar um 10. Aleluia. José precisa tirar um 10. E José vai responder: eu não. Eu não dou a interpretação de sonho. Eu não sou talentoso. Eu não sou o bom. Oh, aleluia. Eu não sou ninguém. Não sou eu, não. Mas Deus dará a interpretação. Deus dará a interpretação. Meu irmão, tudo vem de Deus. Tudo é Deus que dá. Tudo é dele. Tudo é Deus que dá a resposta. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Então, como Ele tomou um 10, aleluia, não é você que faz. Não é eu que consigo, não é eu que posso, é Ele. Tudo é dele, tudo é Ele, tudo é dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele a majestade, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre e sempre. Amém. Você não pode tirar um 0 esta hora. Você vai lá para o final da fila. É você? Não. É Ele. É você que... É Ele. É Ele. Tudo é para Ele. É Ele que fala. É Ele que manda. É Ele que opera. É Ele que revela. Aleluia! É Ele que transforma. É Ele que sustenta. É Ele que manda. É Ele que faz as coisas acontecer. Faraó manda a palavra. E ele pega aquela palavra e tira um 10. Eu não sou talentoso. Eu não decifro sonhos. Tudo é Ele que me dá. Tudo Deus me deu. Tudo Deus vai continuar me dando. Deus é que dá a palavra. Deus é que dá a resposta. Tudo é dele e para Ele. E como você tirou um 10, agora vem a palavra. Gênesis capítulo 41 e versículo 38. E disse Faraó a seus servos: oh, aleluia! Acharíamos um varão como este? Oh, aleluia!
Aleluia, aleluia. Aonde nós vamos achar um varão como este? Ele diz que não é Deus na vida dele. Em que haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber, Deus te fez saber. Tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o Egito. Aleluia! Glória ao Senhor! Por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que te posto sobre a terra do Egito? E tirou o anel. Oh, aleluia! O que você perdeu lá na beira do poço? Me tiraram a minha túnica. Te tiraram a túnica? Então vou te dar o meu anel. Oh, aleluia. Te tiraram uma túnica? Tiraram. Eu te dou o meu anel. Irmãos, o anel de Faraó era aquele anel. Oh, aleluia. Oh, pastor, era aquele anel. Ele passou nas provas. Então ele recebe aquele anel, Samuel. Oh, aleluia, mas não parou por aí não, meu irmão. Ali tirou o Faraó o seu anel da sua mão e pôs na mão de José. Vem aqui, pastor Luciano. Eu tiro o meu anel e põe na tua mão. Oh, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Oh, o anel está na mão do Pai, aleluia. Oh, glória ao Senhor para sempre. Ele tirou o anel do seu dedo e colocou na mão do prisioneiro. Sabe por quê? Porque Deus é na vida dele. Ele tinha um sonho, ele passou pelo vale, ele foi aprovado no vale, e agora ele recebeu o anel. Mas Deus disse: tem mais, José. E fez vestir de vestes de linho fino. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, eu se eu pudesse pular, eu pulava daqui e ali. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel, aleluia. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é poderoso. E fez vestir de vestes de linho fino. Não é uma túnica não, meu irmão. Túnica é uma roupa que põe sobre a outra. Mas esta aqui é uma veste de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. É muita bênção. É muita coisa. E fez subir num segundo carro que tinha e clamava diante dele: ajoelhai diante do governador. Ele agora não é um prisioneiro, ele agora é um governador. E assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém, irmão, é muita honra para um homem que está chegando da cadeia, pastor. É muita honra para um homem que sai de uma penitenciária sem, quem sabe, uma prisão perpétua, não sabemos, mas ali ele ia permanecer morfando muito tempo. Mas Faraó diz: porém, sem ti ninguém levantará a mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Esse é o tamanho do... Vamos aplaudir o Senhor, irmão, porque Ele é poderoso, irmão. Olha, irmãos, eu estou muito impactado com isso aqui. É tudo palavra, irmãos. É tudo palavra. Deus mandou uma palavra para José lá atrás. Uma palavra de um sonho, e mudou a sua vida. Deus disse: José, você não está preparado. Você está muito metidinho com essa túnica aí que você ganhou. Você está muito sassaricando por aí. Você não está preparado não, José. Você vai entrar num vale. Você vai se preparar. Sabe por quê? Porque eu preciso de um missionário no Egito para ser a minha bandeira da minha palavra lá no Egito. Deus está levantando a sua igreja como missionário aqui nesta terra. Mas nós precisamos ser aprovados. Deus te quer lá como missionário,
como governador, como um homem de Deus, aleluia, para bradar a sua palavra. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo, aleluia. Ele nos dá a proteção. Glória ao Senhor. Quantos querem sentir esse escudo aqui nesta noite? Quantos querem sentir que Deus protege os teus filhos? Ele é o nosso escudo. Então nós vamos cantar este hino. Deus é o nosso escudo.